Visto de Fora. Tem início mais um Visto de Fora. Olá, Begonha. Olá, Olivier. Boa noite, bem-vindos. Olá. Boa noite. Estamos em pleno verão. Já prepararam as férias ou são daqueles, tal como muitos portugueses, que deixam tudo para a última? Já estão a pensar nas férias ou nem por isso? Sí, non sei, Olivier, mas como quase todos os nosos ouvintes, non é? Sim. Eu teño preparadiñas, mas non vou dizer cá onde Não, que não vou estou, não ir. estou a perguntar isso. Estou a perguntar se está tudo preparado. Está tudo preparado. Olivier, deixas tudo para o fim ou já tens tudo programado? Não, está tudo organizado. Eu sou extremamente organizado e, portanto, ao ponto de quase a comida, cada prato quase. Estou a exagerar. Não, brincadeira. Estou mesmo a falar a sério. E é tipo. Está super organizado. A única questão aqui é que, como sou um pouco meio patriarca, isto é que hoje em dia já é mau dizer isto, mas eu assumo, chefe de família, entre aspas, não é? Mas, o de patriarca fica tipo máfia, é? Sim, mas é também assumido. O soprano que eu sou, a dificuldade às vezes, agora falar a sério, é quando nós temos filhos que já são maiores de idade, conseguir juntar os miúdos para as férias. Já porque quando são menores é fácil, eles não têm hipóteses. Claro. Agora, quando são maiores de idade, é muito complicado e a minha dificuldade neste momento é ir juntar toda a gente ao mesmo tempo. Mas sabes qual é o meu conselho? Eu organizo inicialmente, não é? Não sei como é que faz o Sérgio, mas eu também tenho um filho maior de idade, outro não, que também faz os seus planos. Eu organizo, mas organizo reservo com cancelamento gratuito, típico, de não pagar nada. É verdade que isso podes cancelar. Isso é um bocadinho português, não é? Até 2 días antes, porque e digo, olha, o meu fillo máis vello, Tiago, temos este plano, vamos ir a X, vamos facer isto, tú podes, vas con os teus amigos ese día, avísame porque se non mudamos, reservamos en vez de para 4, para 3 e xa está. Mas eu faço os planos e a miña idea é que estesamos juntos e normalmente teño esa sorte que o meu fillo máis vello, aínda que viaxa pela súa conta, sempre tenta, pelo menos, passar algúns días connosco, o qual é muito bom. Faz dele muito bem, muito bem. Já vamos falar novamente de férias, fica aqui a garantia, mas para já vamos avançar para os assuntos em destaque na atualidade europeia. Eu recordo, Visto de Fora é uma parceria Renascença e Euronet, rede europeia de rádios. Euronet Plus. Torre Pacheco, assim dito de forma mais portuguesa, muitas pessoas talvez nem sabiam da existência desta localidade espanhola que ficou no mapa da atualidade nos últimos dias. Tudo começou na sexta-feira, dia 11, quando grupos ligados à extrema-direita passaram a mobilizar-se nas ruas para o que tem sido chamado em Espanha, Begonha, para uma caça aos imigrantes. Protestos que surgiram após um indivíduo local, um habitante local de 68 anos, ter sido agredido por 3 jovens, sendo que um seria de origem magrebina. E ele alega à vítima sem haver motivo esta agressão. Como é que tu explicas estes acontecimentos dos últimos dias? Explica-nos como é que se diz Torre Pacheco. É a forma portuguesa de dizer. Estamos tan coordinados que eu ia dizer em espanhol Torre, español, Torre Pacheco. Pacheco, exatamente. Mas é unha localidade, para que os nosos ouvintes saiban, de 40.000 habitantes, que o 30% da localidade son inmigrantes e até agora nunca houve problemas lá. Fica moito perto na provincia de Murcia, no Levante español, e moito perto de San Javier, onde fica unha academia militar moito importante. Era unha localidade é muito turístico, pacata. Sí, esa zona non, porque do interior, mas era unha localidade pacata onde era un bon exemplo, e non temos máis do que ver o alcaide, non é? O presidente da Cámara Municipal, o alcalde de Torre Pacheco a falar, e é unha persoa que notase, non é? Que é unha persoa con moito sentido común, mas non é iso, é que isto de casa ao inmigrante, non é? Non é só un exemplo isolado, isto é moito grave, isto en España ten feito saltar todas as alarmes, non é? Porque en España pensábamos que éramos diferentes a França, a Bruselas, a Bélxica, a Alemanha, ok?
en todos este tipo de incidentes, estes incidentes que se teñen repetido tantas veces nos suburbios e no centro de París, non é? Mas neste caso é gravísimo. Para min, como xornalista, eu considero que é gravísimo o que aconteceu. Por qué? Ultrapasáronse os limites, por qué? Porque 3 individuos, un deles supostamente de orixe magrebí, parece que sí, porque foi detido pela policía na fronteira con a França ontem, mas agrediran este anciano de 68 anos que ele ten pedido públicamente, ten dito que quer ter unha vida calma, que o que quer é que volte todo a normalidade, de feito está a voltar, non é? Mas que sobre todo quer paz e que a súa localidade é pacífica. Mas o problema non é só agresao. O problema é que isto foi aproveitado pelos grupos extremistas nas redes sociais para, como explicabas tú, o que se denomina a casa ao migrante, é dizer, e achas que é algo localizado ali? Isto vai passar-se ali? Ou há o risco de se generalizar para outros pontos Esperemos de que non, porque as forzas e corpos de seguranza actuaron rapidamente. De feito, depois disto, un xoven local de 17 anos, fillo, porque quase todas as persoas da localidade son fillos de casais mixtos, é dizer, que son españois, que teñen nacionalidade española, mas, por exemplo, fillo de española e de alguén de orixe magrebí, por exemplo, non é? Como foi o caso dun xoven de 17 anos, totalmente normal, que solidarizouse con anciano agredido nunha das manifestações da própria população, que demostrou ser moito solidaria, e foi agredido por estes grupos extremistas, que vieran ou foran de toda España, ok? E foran moitos deles... Portanto, este quadro de violência, do teu ponto de vista, foi de facto instigado por movimentos de extrema-direita. Sim, instigadíssimo, e sábese que há unha serie de persoas bastante coñecidas até pela policía, okay, que estiveran lá de movimentos extremistas, e até é verdade que até o responsável de Vox do partido de extrema direita de España, da rexión de Murcia, ten feito nos últimos tempos declarações moito polémicas precisamente contra os migrantes, e o propio Vox... O propio Vox, e os nosos ouvintes teñen de saber isto, 8 días antes, unha das súas portavoces, que ten portavocía en temas de migración, diz públicamente que tiñan de ser expulsos de España 8 millóns de migrantes. Então, ese foi a orixe de todos estes desacatos. Deste discurso. Muito bem, essa explicação, deixa-me ouvir agora, Olivia, como é que visto de fora, também estás a ver, visto também de fora, como é que tu enquadras estes acontecimentos aqui na vizinha Espanha? Há muitas coisas interessantes neste caso, e interessantes, preocupantes. Primeiro dizer que não é só em Espanha, tem que se investigar cada vez mais ligações que há entre a chamada extrema-direita e a chamada ultradireita, estes movimentos neonazis, como quiserem chamá-la. Isto tem que ser investigado cada vez mais. Quais são as reais ligações que há? Este primeiro ponto. Segundo ponto, a importância, neste caso do caso espanhol, das redes sociais, tudo também. Ou seja, a questão aqui é que os crimes, e vimos em Portugal isto também, estão cada vez mais mediatizados. Não é? Aliás, há um estudo recente em Portugal que é a diferença que há entre os crimes reais e o que é que às vezes a comunicação social faz com eles. E a Espanha não escapa a isso. A questão aqui, no caso espanhol específico, é que as redes sociais funcionam como uma espécie de bomba. E há uma sondagem que achei assustadora em Espanha, que mostrava, mas tenho certeza que fosse feito em outros países, infelizmente seria o mesmo. 40% dos espanhóis acreditam mais na informação das redes sociais do que na comunicação social. 40%. Ou seja... Isto é cada vez mais comum em todos os países. Mas isto é muito grave, porque a extrema-direita, no caso da agressão do senhor, publicou vídeos falsos. Sim, é verdade. Foram publicados e garantidos que eram falsos. Falsas informações. Agora, no entanto, vendo o conteúdo... Bom,
O conteúdo, estamos perante uma questão de bomba, relógio, que era, por um lado, como diz a Begonha, um terço dos habitantes lá são estrangeiros, imigrantes, que trabalham no setor agrícola. Outro facto, estava a ver esta manhã, ontem, os resultados do Vox neste partido, nesta região de Múrcia, em 2023. 22%. Quase o dobro da média nacional. Portanto, temos, por um lado, e jovens. Portanto, temos jovens extremistas de direita muito fortes em Múrcia, e do outro lado temos uma população migrante muito elevada. E há uma coisa interessante neste caso, é que tem a convicção que vai crescer em Espanha e em Portugal, que é, e já vimos isto fora dos dois países, mas neste caso é específico aos dois países, que é a ideia que o Vox nos vende, que é um pouco da reconquista contra os mouros. Sim. Mas é verdade. Em Portugal há um movimento chamado assim. Mas sobretudo, cuidado a não menosprezar as ideologias. Esta ideologia da reconquista contra os mouros faz parte da essência do Vox. E também um pouco do Chega. E o que é que vai ser interessante é cada vez que há uma agressão, esta agressão que há, eu não sei se é uma agressão racista contra o homem, a investigação irá dizer, mas ela pode ser racista, eu não sei. Não, em princípio não parece racista. Vamos ver, a investigação vai dizer, não é? Agora, o que é interessante é que, pegando quem é um marroquino, ou alguém da excelência marroquina, o Vox faz ouvir, lá está, a palavra Vox, esta ideia da reconquista. Temos que nos defender novamente contra os mouros. Muito bem. Outra coisa também o que eu queria perceber também... Espera, sim. se não te importas. Claro que eu sim. gostava de acrescentar aqui uma coisa, e é o sentimento democrático e o sentimento de unidade e de estar en contra disto que demostrou a grande parte da população de Torre Pacheco. Foran un exemplo para o mundo como que se uniran públicamente, manifestação, a dizer somos unha vila pacífica, como dicía Olivier, vivemos da agricultura e até vese que as casas e todo están ben, que até os propios migrantes viven ben, porque a agricultura na rexión de Murcia dá moito diñeiro, e a maior parte deses migrantes que xa foran nacionalizados españois, porque se regularizou, non son migrantes irregulares, ni moito menos, son cidadáns de pleno direito de España, e os seus fillos, iso temos de lembrar cá, viven e vivían en paz. Por iso digo que as declaracións do presidente da Cámara Municipal e como é que ele liderou todo isto foi bon, alén da propia actuación das forzas e corpos de seguranza, mas non estamos libres de que isto aconteza en cualquier outro lado, pelo que estaba a explicar Olivier, mas é verdade que o tema racista, mas aquí máis do que na agresao ao señor, non é? Porque agresao ao señor foran tres gamberros que nos dicemos en español, non é? Tres xoves que agrediran a este pobre señor, non é? Coitado dele que estaba tranquilamente, non é? Que podería ser o noso tío, o noso avó, en fin. Mas non é só iso. É depois esa reviravolta como se utiliza e como dicía Olivier, as falsas notícias que se difundem nas redes. É sobretudo isso, ou também houve, permitam-me fazer esta pergunta, também houve alguma incapacidade das autoridades em fazer perceber às populações que isto está a mudar, que há cada vez mais pessoas que vêm do exterior e que têm que vir e que vêm trabalhar? Houve uma impreparação, houve incapacidade dos governos? Non, neste caso, no caso de España, eu falo no caso de España, porque estamos a falar de Torre Pacheco, da rexión de Murcia de España. Sí. Neste caso, si un exemplo ten España é de poder receber, non é, os migrantes e como é que entraran moitos migrantes, mas que eran precisos, porque grande parte dos migrantes que chegarán a España hoxe están regularizados. Ou seja, é sobretudo instigado, como dizia Olivier, pelas redes sociais e pelos movimentos de extrema-direita. Sim, mas estes migrantes que traballan fundamentalmente nos traballos que non queren outros, mas que agora forman parte da sociedade española, é o que estes grupos extremistas non queren. E é perigoso tamén isto. Os magredís en España integráronse moito ben xeralmente, mas aquí há outro problema que e falaba con os meus fillos sobre isto, é que acontece coas novas xeraxoes de fillos ou netos deses migrantes, porque algúns deles aconteceu na França e está a acontecer en España, son grupos, son como
crepúsculos, son grupos minoritarios, porque son unha minoría de todo o que há, mas son inadaptados. Unha grande parte de fillos e netos adáptanse, mas há outra parte que non se adaptan e crean estas redes, este apoio, non é? Para depois son o caldo de cultivo para que os grupos extremistas falen e metan no mesmo saco a todos os migrantes. Okay? Deixa-me fazer esta pergunta também, Olivier, se achas que houve alguma incapacidade dos governos de fazer perceber às populações que isto está a mudar, que é necessário cada vez mais pessoas do exterior, mais migrantes, e se acreditas que isto pode haver aqui o efeito de imitação noutros pontos da Europa? Isto é evidente que pode haver fenómeno de imitação na Europa. Agora, a questão aqui é que eu não quero também menosprezar um ponto que é a questão do chamado também do controle da imigração, porque como diz a Begonha, há filhos de imigrantes ali, eu estava a ver uma reportagem nesta cidade espanhola, de pessoas também que se queixavam, diziam que havia jovens que não faziam rigorosamente nada e que não se sentiam tanta insegurança. Porquê que o Estado tem que fechar os olhos para isso? O Estado tem que acolher as pessoas nas melhores condições, com dignidade, tem que regularizar quando é preciso regularizar, mas é preciso castigar quando é preciso castigar. E quando há delinquência de marroquinos, de magrebinos, de forma global, porque chutar ao lado? Porquê? Mas porquê? Ou seja, havia uma loja lá nesta cidade espanhola que marcou imenso de um marroquino, que estava um proprietário de uma loja, e ele diz que as coisas sejam claras. Nós não queremos delinquentes marroquinos a viver aqui, e ele é marroquino. E nós não queremos racistas a viver aqui. Claro. E eu acho que isto aqui é interessante, que é, nós não podemos cair num erro em que caímos de tudo é bonito e tudo é mais bonito e não sei o que mais. Claro que não. Mas, ao mesmo tempo, o discurso racista tem que ser condenado para, sobretudo, haver uma generalização. Agora, que tem que haver um combate a esta questão das pessoas que não respeitam o Estado de Direito porque estão em Espanha. Mas se sean marroquinos ou se sean migrantes de outras nacionalidades, é dizer, é o que debemos facer, e por iso o líder da oposición, o líder do PP, ontem precisamente lle perguntaban nun foro, en un curso de verão dunha universidade, por este tema, e ele dicía, oye, nós estamos super contentes con todas as persoas que chegaran, todo iso, mas se houver un migrante, mas non son marroquinos, cualquier migrante, qualquer nacionalidade que non compra lá, cualquier nacionalidade que teña delinquido ten de ser expulso, é dizer, isto non é, isto é unha coisa de sentido común ideológica, não é? Nem para toda a gente, infelizmente. E uma coisa para terminar rapidamente sobre a Espanha e Portugal, e isto vale para todos os países. O problema das redes sociais hoje em dia, vejo isto, eu recebi muitos vídeos fake do que aconteceu em Espanha, muitos mesmo, e de pessoas que têm ligação com a extrema-direita. E o que é interessante é que neste caso, é que eu acho que em Espanha são à volta de 15% da população que é imigrante. Em Portugal também cada vez mais. E se tu vês em termos de milhões que isto representa, é evidente que todos os anos podes apanhar um vídeo de um imigrante a bater em alguém, na proporção. Como de um espanhol. Exatamente. Como de um espanhol. Sim. Claro. E então, a partir daí, basta, por exemplo, eu vi que em Espanha houve recentemente uma violação de uma mulher por parte de um migrante do Mali. Imagina um instante que isto é filmado. Imagina um instante que isto é colocado na rede social. E depois tu vais associar toda a gente. Ou seja, é isso que acontece. E depois é manipulação de informação. Cada vez mais. A revolta nasce também das redes sociais. E depois que devemos ser também, devemos ser, ter personalidade, ser corajosos. Nós defendemos os direitos humanos, defendemos, claro que sim, que os migrantes teñan direito porque somos povos emigrantes, galegos, portugueses, os franceses nin tanto, mas somos povos migrantes, non é? Que fomos recibidos moito ben en moitos países. Mas iso non é desculpa para ter coragem e quando há exemplos de migrantes que non facen as coisas ben, para iso está a lei. Mas está a lei para os migrantes, para os espanhóis, é dizer, para qualquer cidadão. Exatamente, muito bem. Temos que avançar noutros temas muito rapidamente. Peço o vosso poder de síntese. O Presidente dos Estados Unidos alterou de forma significativa o seu posicionamento sobre a Ucrânia, onde começou de novo a chegar armamento norte-americano. Olivier,
Trump perdeu mesmo a paciência com Putin. Que desfecho antecipas? Muito rapidamente, de forma sintética. Não, eu acho que ainda não perdeu. Começa a questão do ego dele foi tocada. Hein? Ele foi um pouco humilhado. É evidente que tu fazes com o Putin e ele todo simpático. Ao mesmo tempo está a bombardear isto. Ok, agora é assim, 50 dias a Putin. Não, 50 dias. É a duração, eu acho, da ofensiva, eventualmente, de Putin. Não, eu acho que neste momento ainda não há uma mudança radical. É tudo um pouco para ganhar um pouco de tempo, de uma certa forma, não é? Mas eu acho que é muito cedo para dizer que é uma viragem completa. Begonha, também Semana a tua opinião? passada falávamos disto. E vamos continuar a falar, certamente. Eu dizia que ao longo de várias semanas, nas últimas semanas, Trump tem mantido, não, este posicionamento. Mais uma semana e ele continua. O verão é, digamos, mais fácil para as guerras e mais numa zona como é Ucrânia, onde os invernos são extremos. Então, é mais fácil, digamos, estamos num período de intervalo, não é? Vai ser muito pior no inverno, mas, sem dúvida, os Estados Unidos não teve outra opção neste momento do que apoiar a um aliado europeu, não é? Porque está a ver que com o Putin não consigue nada do que tinha pensado. Dito, não é? Agora, são duas figuras imprevisíveis. Não sei em Palm-Beach, quando Trump vai à praia e descanse um bocado, se quando beba um mojito ou beba um coquetel, vai mudar de opinião, vamos não é? ver. Mas em princípio são várias semanas e ele já voltou outra vez e anunciou, aprovou o envio de armamento. Veremos o que se segue. Vamos avançar para o tema nacional. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Como prometido, vamos falar de férias. Vocês já disseram que têm tudo preparadinho, mas muitos portugueses, boa parte dos portugueses, em período de férias não sai da sua área de residência. Olivier, como é que tu olhas para o português em férias? Que análise é que tu fazes e que comparação fazes, por exemplo, com os franceses? O que eu acho interessante, olhando para o visto de fora e comparando, não é, os países que eu conheço melhor, é o facto que me surpreendeu imenso quando cheguei a Portugal, é os portugueses tirarem muito poucas férias para já. Quando eu digo isso, tanto recordo, a gente sabe, não é? São basicamente quase 5 semanas de férias no total. E em França, por exemplo, posso-vos dar um exemplo, a minha irmã e o meu cunhado são 9. É muito, 9 semanas de férias, já pagas, já, porque em França a lei é igual aqui, 5 semanas, mas só mais que tempo. Depois há a redução do tempo do trabalho, não é? Então, ou seja, a lei é 35 horas de trabalho por semana, se tu trabalhas 39 ou 40, depois tu vais recuperar. Claro. Resultado, toda a minha família, 9, às vezes 10, 9 semanas de férias por ano. E quando cheguei aqui, de facto, vi isso, com os portugueses, claro, olhando de fora, muito pouco tempo de férias. Segundo ponto, a obsessão pela praia. Isto também é uma coisa que eu descobri aqui, que tem muito a ver com a cultura do próprio país. Sim. Porque, por exemplo, em França, o que é curioso, não estou a dizer que em França há muitos franceses que adoram a praia, é evidente, não é? Mas não é tanta loucura. Aliás, a prova disso é que os franceses, onde é que vão para Portugal? A maioria não vai para o Algarve. Douro. É Lisboa e Porto. É Lisboa e Porto. Pensava que Lisboa era e Douro, Porto. por acaso. Não vão para o Algarve, não vão. Vão, mas nada a ver com Lisboa e Porto. Existe muito em França a ideia, a cultura de ir ver as cidades bonitas, sei lá, que seja Madrid, Barcelona, Sevilha, mas também Ilhas Baleares, não estou a dizer isto, mas estou a dizer que existe também muito. Enquanto em Portugal vê-se que há uma espécie, como o cinema americano aqui, funciona, que é basicamente quase tudo para a praia e depois o resto é quase nada. Passar praia, Begonha, como é que tu observas os Sim. portugueses em férias e são assim tão diferentes dos Se espanhóis? me permitirem, eu acho que os portugueses são bastante nacionalistas no que tem a ver com as férias de verão. E é verdade que Deixa-me nós, por interromper, exemplo, nacionalistas ou têm pouco dinheiro? Não, mas além de ter pouco dinheiro, mas às vezes gasta-se muito mais do que se pode, vamos ver. Quase todas as persoas que poden tirar férias, porque como dicía Olivier, temos de lembrar cá neste programa de radio que há moitas persoas que non poden tirar férias, mas acontece tamén en España neste momento, non é? Que non poden pela crise, porque non chega o diñeiro, a partir da guerra de Ucrania a inflación agravou todo, non é? Mas estamos a falar dos que poden ir de férias. E dos que poden ir de férias, moitas deles facen moito máis esforzo do que deberían facer, se callar,
não é? Gastam mais dinheiro Porque do que para ir deviam. ao Algarve, porque parece que fica ben na fotografía ir ao Algarve. Eu adoro Algarve, sinceramente adoro, mas non adoro no mes de agosto. É dizer, Sim, eu está muito gosto mais do cheio. Algarve en cualquier outra época e altura do ano, que é unha coisa que descubrín cá, é tirar un fin de semana, na primavera, no outono, até comezos de xullo, en xuño a comezos, entre Agora os em agosto e em feriados. julho é muito complicado. Sí, mas é complicado porque é moito máis caro. O Algarve é carísimo, mas achas fica que os muito portugueses- bem achas que os na portugueses fotografia. Gostam disso, de mostrar nas redes sociais, eu estou aqui. Há essa Exatamente. necessidade, é isso? Quando em Portugal há outros destinos, como dizia Olivier, muito mais, eu acho que mais em conta, que fica muito mais em conta, interessantíssimos, Sim. também de praia, que são mais baratos, atrativos igual, mas não é igual que dizer para muitas pessoas. Estou-me a pôr do lado do que pensam algumas pessoas. E é uma coisa que a mim também custa-me de perceber, porque eu, por isso há muitas pessoas que procuram, por exemplo, cruzam a fronteira e vão a Huelva, e eu muitas vezes digo, olha, vayan a Cádiz, que ainda é máis bonito do que Huelva, e as praias, non é? E até ten menos feísmo, é máis bonito. Mas isso é máis en conta. Mas non, há persoas que dicen, non, ainda que seja unha semana, eu vou ao Algarve e gasto X. E gasta muito mais. Eu, por porque acaso, sai caro. já fiz uma comparação e, por vezes, a ir para a costa sul de Espanha, junto a Sim. Portugal, acaba por ser mais barato do que no Muito Algarve. mais barato. Sim, é verdade. Fica essa... É assim, mas é porque, como dizia Olivier, é facer praia, mas há muito mais. Nós en España tamén gostamos de facer praia, Certo. mas as persoas tamén escollemos sempre algúns días para facer algún paseo para alguma cidade europeia, até outras alturas do ano tamén, até para esquiar, estou a dizer Certo. as persoas que poden de clase media, Claro. ok? Mas há moitas que non poden. Mas temos umas outras, o soes até a montaña, tamén no verão, que tamén é Sim, mas atractivo, os non é? portugueses vão mais para zonas balneares. Deixa-me só perguntar aqui, Olivia, também achas que os portugueses têm um bocadinho essa necessidade de se fotografarem e mostrarem nas redes sociais que estão em zonas balneares, como o Algarve, por aí fora? Sentes isso, visto de fora? Eu diria que é de uma forma global. Ok. Não é só em relação às férias. É engraçado se eu comparo a maioria dos meus amigos, mas é verdade, a maioria dos meus amigos portugueses com outros países, de forma global, os portugueses adoram se fotografar. Muito bem. De É uma forma característica. global. Muito bem. E outra coisa, Para terminar, que Vera. nós, agora non nos están a ver, mas estou a explicar isto a través do microfone. Olivier e eu non somos precisamente persoas moito morenas, ni somos persoas que nos bronceemos muitísimo, somos bastante branquiños, niso coincidimos. Falas por ti, tu nunca vis Non, bronzeada. olla, Magnífico. somos faz de bastante banho. branquiños Parece brasileiro. e acho que somos os típicos que non ficamos bronceadísimos aínda que estexamos 60 días e vayamos 60 días á praia, ok? Mas unha das coisas que máis me sorprende, que eu admiro dos portugueses, que van 2 días á praia, muitísimos portugueses, non sei se é o teu caso, Sergio, acho que tu és dos nosos, non Não é? tenho ido, não tenho ido. Mas não. tú és dos nosos. Mas van 2 ou 3 días á praia. Oye, teñen unha cor É verdade. admirável. É verdade. Un bronceado que eu digo, mas como é possível? Muito bem, essa é uma boa dica para avançarmos para o índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. Mesmo que vocês não sejam, enfim, grandes frequentadores de praias, eu pergunto, vocês sabem qual é aquela que é considerada a primeira estância balnear em Portugal? Albufeira. A Praia da Rocha. Estás lá perto e há uma discussão sobre isso, Olivier. Sim. Armaçao de pera. Não. Há aqui uma discussão. O Olivier está lá a chegar. Albufeira, Vilamoura. Não, há quem diga que é Foz do Douro. No Porto, a primeira estância balnear sim? formal. Porquê? Porque no século XIX ir à praia era algo para, eventualmente, também curar doenças do foro respiratório e não só. E há uma tese de que a Foz do Douro, no Porto, terá sido a primeira estância balnear e logo a seguir a Praia da Rocha. Estava o Olivier a dizer. Há essa discussão. Mas e fica Foz aqui... do Douro é muito bonito sem mesmo. Essa dúvida. zona eu adoro. Não é bem conhecido como zona de praia, mas não é a Claro. primeira coisa que se pensa quando falamos de estância balnear, quando falamos da Foz do Douro. Fica aqui esta indicação. Ok. Sim. Vamos avançar para o positivo e negativo. Negativo da semana, Begonha.
Pois o negativo da semana foi precisamente, falamos iso de que persoas non poden ir a moitos locais, non é, e tirar ferias, e un dos sufrimentos que temos de pasar as persoas que moramos en Lisboa cando queremos ir á praia, as praias do sul, claro, Olivier non pasa iso porque ele mora en Almada e o ten máis perto, e cruzar a ponte 25 de abril, cando un día de moito calor, non é? Que estamos cheios de calor en Lisboa e queremos ir á praia. Nos tivemos esta semana a un amigo, como eu expliquei cá, do meu fillo pequeno, francés, e claro, lle mostramos o bon de Lisboa e arredores. Claro. E fomos a Caparica como debe ser, como debe ser. Mas é que domingo pasado chegar a Caparica foi un horror. É dizer, ele estaba a dizer, mas isto parece París. É dizer, porque demoramos hora e meia en chegar, ok? Depois é verdade que chegamos e era o paraíso terrenal, non é? E ele dixía que praias, que mar, porque ele adora desportos náuticos, que mar, que tudo, non é? Mas que tranquilidade, que areia. Mas é un sufrimento total, mas os portugueses aguantan tudo. Aguantan tudo para ir à E praia. nós, quase tamén, os que tudo. moramos cá. É dizer, aquí é o mesmo que ir ao Algarve, é o que falábamos un momentiño, cando vas de ferias e voltas, non é? Coas filas e filas antes para atravesar a ponte e voltas de ferias. É igual, estar horas e horas para chegar a un local de lazer do que gostas. Mas é un sufrimento, para min foi un sufrimento porque aquí non chegábamos. Exato. Aquilo era Vamos- non chegar. Vamos ao teu negativo, Olivia. O negativo é um fenómeno que não é só em Portugal, mas que é muito, muito presente aqui, é a obsessão pelo corpo, cada vez mais, e a obsessão pelos ginásios, sobretudo por parte da juventude. Acho um fenómeno gravíssimo. O fitness e a juventude é um negativo da semana. A obsessão pelo corpo, pelo ginásio, é algo que eu acho muito, muito grave, doentio. O uso, às vezes, de jovens... Quando estás a falar da imagem, não é? esteroides. Da imagem, Como? do corpo, Da imagem, do corpo, exatamente, não é fazer exercício, portanto. Claro que não. Não, mas também a obsessão pelo exercício também é uma doença. Isto é obsessão. Cada obsessão é uma doença, não é? O uso de esteroides anabolizantes por algumas pessoas para aumentar a massa muscular, e depois a questão da mentalidade, não é? A obsessão pelo corpo, fazer ginásio quase todos os dias para muscular o cérebro. Eu proponho também a criação de ginásios do cérebro para ginásios do muscular. Eu acho que tudo é uma questão... Há bibliotecas e por aí fora. Exatamente. Clubes de Eu leitura. acho que toda a questão é uma questão de equilíbrio. Ginásio, sim. Obsessão pelo ginásio, não. E eu acho que é uma nova doença e que vai crescer cada vez mais. Mas Muito é bem. verdade o que estás a dizer, e acrescento tamén porque moitos dos nosos ouvintes son pais e máis, é precisamente, acontece coa xuventude, os nosos fillos, porque eles até, por causa do xinasio, até mudan ou queren mudar a súa alimentación, e nós o mellor que temos tanto en Portugal como en España como no Mediterráneo e nesta zona atlántica é a nosa dieta. Temos unha dieta totalmente equilibrada. Claro. E entón iso de mudar, de querer mudar todo proteínas e máis arroz para tentar. Non, señor, vamos tentar manter o de sempre, que foi unha dieta fantástica, a dieta dos nosos países, que é un exemplo mundial Exatamente. en todas as calórica. escolas de nutrição do mundo. Ok? Vamos ao teu positivo, Begonha. Pois o meu positivo chama-se caldeirada de peixe. Pronto, ok. Exato. Este sábado pasado eu tive un almoço espectacular, e estou a dizer así como diría Olivier, espectacular, no restaurante Alfoz de Então já não é Alcochete. maravilhoso? Já não é? Não, é espectacular mesmo, porque foi uma caldeirada de peixe, ok? Com peixe fresquíssimo, com esse sabor português, feito precisamente pelo dono do restaurante, Bem. que chama-se Fernando Pessoa, como Fernando escritor. Pessoa, escreveu. Mas que escreveu o prato. sabor, que diríamos en español, non é? Que cheiro, que todo, non é? Que imaginan, e con ese pausiño así togadiño, con manteiga, a caldeirada, un bon viño local, ok? Mas é que estes sabores non son sabores
que teñamos en cualquier lado. Son sabores portugueses. Na Galiza, a caldeirada de peixe, que tamén se prepara dun xeito totalmente diferente, aínda que a materia prima sexa bastante parecida, ok? Exato. Entón debemos manter esas tradixoes e destacar e promocionar lá fora estes sabores, porque é o que de verdade faz diferença no povo portugués. Muito Eu bem. deixo isto assim aqui. Olivier. Para mim, o que eu adoro em Portugal é a cultura da Imperial, o fino. Ok, Imperial, da caldeirada o fino. para a Imperial. Mas é a cultura da Imperial. Sim. Ou seja, descobri aqui que isto é genial, haver os pró-sagres, os pró-superbox, não é? Cada Sim, um, sim, né? sim, Um sim. clube de amigos, oi, Sim, a sim, sagres é sim. melhor, a superbox. Depois, há, claro, o que é que se pede, porque a estratégia que é genial, me ensinaram aqui neste país que tem a cultura da cerveja, da Imperial, que é, quando tu estás num café, às vezes, eu sempre preferi a Imperial, o fino, à cerveja de garrafa. Só que lá está, ensinaram, e muito bem, que tudo depende do sítio, porque tudo depende do que é, do fluxo. Maior Exatamente. fluxo há, melhor é Imperial, não é? E, portanto, hoje em dia já domino tudo e da cultura imperial, até para mim que é genial, que é. Eu sou fã da cerveja portuguesa. E então há uma coisa que é genial, o pormenor do copo. Qual é o copo nas grandes cervejarias, das boas cervejarias ou marisqueiras? É um pormenor que eu acho brutal e delicioso. É que quando eles colocam o copo no frigorífico. Exatamente. Que alegria! Isto está calor. E eles vão sair. Mas isso E tu sí pões que é isto muito dentro. português. Que felicidade! Isto é genial. Mas isto, estábamos a falar da caldeirada, Sim. olla, mas estamos a acompañar, non é? Pronto, eu prefiro o viño, mas é verdade que con o calor é unha Sí, coisa sí, sí. super É isso, tu vais portuguesa, pôr o ter no copo. Mas o copo- ter no congelador. Fica mesmo E fresquinho. tu vais pôr o copo, eu ponho o copo, e às vezes em cima da minha cabeça para refrescar Mas depois. isso é Parece uma Imperial. fantástico. Isto é Mas é magnífico. muito importante tamén que sexa ben tirada, ok? Que a Claro. cervexa no seu ponto, porque que teña esa espumiña tamén ten todo o seu sentido, non é Sí, verdade? La espuminha é essencial. Claro que sim. É esencial. E com esta frescura e com finos ou imperiais bem tirados, chegamos ao fim de mais um Visto de Fora. Olivier Begonha, Tchau, muito obrigado. obrigado, um grande abraço, até para a semana. Abraço, boa noite. Visto de Fora.